Existem algumas datas que são importantes, principalmente para nós, não no sentido cultural, mas no sentido de reflexão. E a Páscoa, ela é uma data importante, pois ela nos faz refletir no Cordeiro de Deus levado ao matadouro para a nossa libertação. No Antigo Testamento, Deus instituiu essa data importante para que o povo se lembrasse da misericórdia estendida e do grande livramento por meio da morte dos primogênitos e da saída do Egito. Tudo isso apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Cristo. E nós que temos a nossa fé nele firmada, refletimos nisto, ele ter entregue sua vida para que os mortos pudessem ressuscitar. E nós temos que pensar o seguinte: o que nós temos feito dessa graça? E como essa graça interfere no nosso viver aqui? Em Corinto, havia uma grande contradição, como hoje não é diferente. Há muitas contradições na realidade dos crentes. Os coríntios acreditavam que Cristo tinha ressuscitado, mas não acreditavam que havia ressurreição de mortos. E Paulo vem aqui tentar terminar com essa contradição. Se eu não acredito na ressurreição de mortos, então ninguém ressuscita. A gente não pode acreditar em certo ponto. Ou é um todo, ou não é nada. Certo ponto não vai ajudar em nada. E Paulo vem trazer isso aqui para iluminar. Porque, meus amados irmãos, nós falamos muito da vida de Cristo. A ênfase, normalmente, na igreja evangélica é na cruz. Mas, realmente, nós falamos pouco da ressurreição. E a ressurreição que é a esperança do cristão. Porque as implicações na nossa vida, de forma completa, se dá na ressurreição. O tetelestai está consumado, ele morre, e agora ele ressurge, dando-nos a vitória. E Paulo vem tirar essa contradição aqui, mas ele vai reforçar essa ressurreição, e o que isso implica, e isso é bom para nós, porque a Páscoa tem que nos levar a isto. Jesus foi o Cordeiro de Deus imolado na cruz. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Para quê? E ele vem trazendo aqui. É corrente que se anuncia entre vocês que Cristo ressuscitou, mas vocês não acreditam que há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então nós não somos vitoriosos. Se ele não ressuscitou, então nós perdemos. Se ele não ressuscitou, ele não pode ser agora o nosso triunfo. Porque a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Eu quero que os irmãos percebam o seguinte: nós olhamos para a ressurreição no final das coisas. Mas a ressurreição, ela não começa no final das coisas, não. Ela já começou. E continua implicando na vida de todo aquele que crê. A gente pensa assim: nossa, a ressurreição só quando chegar o momento final triunfal, onde os mortos terão vida. Mas os mortos obtiveram vida na cruz. E ele continua dizendo o seguinte, 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, no qual ele não ressuscitou.
se é certo que os mortos não ressuscitam. Se não há ressurreição, então tudo se anula. Porque o Cordeiro foi morto. Sim. Mas ele traz vida na sua ressurreição. Ele diz mais, então nós somos mentirosos, porque estamos dizendo que Deus fez uma coisa que ele não fez. Se de fato os mortos não ressuscitam. A nossa esperança está nisso, na ressurreição, porque quando nós entendemos que a cruz é a substituição, mas se a morte ela ganha, então não há efeito. Quando Jesus ressurge, agora há um efeito. Um efeito prático presente, porque quando ele triunfa na cruz, nós triunfamos com ele. A ressurreição se dá, não é somente quando nós estivermos mortos e ressurgimos, não. Nós já estávamos mortos em nossos delitos e ofensas, estávamos separados da vida de Deus. E quando Jesus triunfa na cruz e ressuscita, agora ele ressuscita, nos dá a capacidade espiritual de estarmos em Deus. Estando vivos, só podemos viver se em Cristo também ressuscitar. Meus amados irmãos, não haveria vitória contra o mal, não haveria vitória contra o pecado, se Cristo não tivesse tido vitória contra a morte. A morte que entrou no mundo e afetou a todos nós, ela foi estrangulada e vencida na cruz. Nesse mesmo capítulo, Paulo vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu. E a reflexão nossa tem que ser nesse olhar. Se Cristo ressuscitou, se Ele venceu, se Ele triunfou, o efeito da ressurreição precisa estar na minha vida hoje. E o sentido amplo é a vida de Cristo queimando em mim, me levando a ter desejo de Deus, me levando a ter vontade de Deus, me levando para perto de Deus. E será que essa é a realidade de muitos hoje? Essa é a nossa boa reflexão. A ressurreição me tira da morte, do pecado, da morte espiritual e me vivifica. E eu estou verdadeiramente vivo espiritualmente, como uma pedra viva, como alguém que deseja Deus, como alguém que quer Deus, como alguém que de fato está se inclinando a Deus. Ou não é isso que tem acontecido? Então, a implicação da ressurreição não é válida. E se eu não acredito que há essa vida dentre os mortos, então é vã a pregação, fé, e nós somos mentirosos. Porque anunciamos uma coisa que Deus não fez. E continua: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Compreenda que não é a morte que nos tira o poder do pecado. Quem nos tira o poder do pecado é a ressurreição. A ressurreição é o triunfo de Deus contra a morte. É a ressurreição que demonstra que a vida é a ressurreição que nos tira da lama e agora nos coloca em uma condição diferente. Se Ele não ressuscitou, o pecado está presente. Se Ele não ressuscitou, o pecado então nos envolve. É a ressurreição que demonstra que agora nós podemos viver. E se Ele não tivesse havido ressurreição, estaremos ainda escravos ao pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Porque a esperança cristã é, como foi louvado aqui para as criancinhas, nós acreditamos nele e ainda que estejamos mortos, viveremos. Porque vivemos em Cristo aqui, viveremos com ele lá. A esperança que, porque sabemos que há uma continuidade, acreditamos na palavra que diz que a vida não termina quando a terra é colocada sobre nós. Há uma continuidade. E a nossa esperança é continuarmos em Cristo.
e um dia nos encontrarmos em Cristo, vivemos em Cristo para todo sempre. Então, se não há ressurreição, não há esperança cristã. Então, esquece tudo. Não há continuidade de nada. Acabou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos e vindo. Mas não, nossa esperança é que ainda que o nosso corpo mortal ele se acabe, continuaremos vivendo com Cristo até o fim. Então, se não há ressurreição, não há essa esperança, e todo mundo pereceu. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É engraçado que é um contraditório aqui, que hoje, naquele tempo, as pessoas não acreditavam na ressurreição, só de Cristo, então viviam somente naquele tempo, para aquele tempo. A preocupação era somente ali. É um contraditório hoje, porque as pessoas só pensam na ressurreição depois que morrer. Tanto uma coisa só ou outra coisa só, é nulo. Se eu creio em Cristo somente para essa vida, eu sou infeliz. E se eu creio, se o poder da ressurreição é só para pós-vida, eu também sou infeliz. O poder da ressurreição é completo, é da vida de agora e da vida do porvir. O poder da ressurreição me tira da morte espiritual e me dá vida aqui. E quando a morte física acontecer, continuaremos vivendo nele. Se eu espero em Cristo só aqui, eu sou o mais infeliz. Se eu espero em Cristo só lá, também sou mais infeliz. Temos que esperar em Cristo aqui e lá. Aqui porque agora eu posso viver. E lá porque viverei para sempre com Ele. Essa é a esperança. De vê-lo face a face. Caminhar com Ele, ver sua glória, desfrutar do seu reino. Essa é a esperança do cristão, deveria ser. Mas isso traz algumas implicações que nós vamos tratar. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primícias dos que dormem, visto que a morte por meio de um homem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Em Adão todos nós perecemos, caímos em desgraça em Adão. Agora nós somos resgatados em Cristo. Em Cristo nós obtemos vida. Em Cristo nós obtemos renovo. Em sua ressurreição também somos ressurretos. Em Cristo agora podemos viver para Deus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos são vivificados. Aqui que é a implicação. Meus amados irmãos, entendemos que é a ressurreição de Cristo que nos traz vida dentre os mortos, que nos faz agora ter um contato com Deus. E o que eu quero que os irmãos pensem a respeito disso, dessa data importante que é a Páscoa, é o seguinte. Talvez você possa falar assim, como eu também posso falar assim. Jesus ressuscitou e Ele me deu vida. Graças a Deus, eu já não sofro tanta influência do poder do pecado. Eu vivo uma vida correta e justa. Mesmo sendo limitado e pecador, a minha conduta ela não desabona a cristandade. Eu sou correto. Maravilha. Isso é uma boa coisa. Caminhar sem escandalizar alguém. Então, está tudo bem. Isso é um pedaço do um todo. Porque é disso que nós hoje nos vangloriamos quando falamos da ressurreição e da cruz. Ah, Ele me transformou. Ele me libertou. Eu não pratico tais ações mais hoje. Maravilha, glória a Deus, irmão. Isso é muito bom.
Só que não é só isso. A implicação da ressurreição é que eu estava morto espiritualmente para Deus e agora eu estou vivificado por meio dela. Só que, por vezes, a mesma apatia que nós temos ao encontro do pecado, de não mais praticar o pecado, por vezes é a mesma apatia que nós temos para as coisas de Deus. E onde é que está essa vivificação pela ressurreição? Porque eu não peco mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Tá bom. Mas a mesma apatia que eu tenho hoje de não querer mais fazer isso, eu também tenho com as coisas de Deus. Eu não oro. Meu coração não arde para estudar a palavra. O meu coração não arde para estar reunido em oração. O meu coração não arde para aprender mais de Deus. Cadê essa vida toda que a ressurreição trouxe? É isso que temos que pensar. A ressurreição dentre os mortos eu estava morto no pecado, agora possivelmente eu estou sendo morto do poder do pecado, mas também eu estou morto para Deus. E não é isso que a ressurreição traz. Ela me traz vida. Se é de Deus, o coração palpita. Se é para o reino de Deus, a vontade, ela brota. É essa vida que Cristo trouxe na cruz. Nós somos hoje vivificados nele, ressurretos nele, para as coisas dele. E é assim que tem que ser. A reflexão nossa nesse tempo é isso. Eu tenho estado vivo pela vida de Cristo, para Cristo. Ou sempre tudo é uma dificuldade? Estou falando nas coisas de Deus. Porque tem coisas que nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos a vir para a igreja. Nós nos acostumamos a ser crente. A gente acostuma. É um estilo de vida mudado. Só que eu posso e tenho certeza que tem gente que não é crente que não faz muita besteira na vida não, irmão. Tem gente que não está dentro de igreja, que não adultera. Tem gente que não está dentro de igreja, que não se prostitui. Tem gente que não está dentro de igreja e vive a vida corretíssima na sociedade. E nós estamos sendo iguais porque estamos só fazendo isso. Mas a ressurreição de Cristo é vida dentre os mortos. Eu deixo de ser influenciado para a coisa errada. E agora eu estou aceso nas coisas de Deus. Eu quero Deus. Conhecer de Deus. Estar em Deus. É o que ele vai dizendo aqui. Porque uns foram mortificados em Adão. Agora outros vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua ordem. Cristo, as primícias dos que são de... Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aqueles que foram vivificados por Ele. Porque por um veio a destruição, por outro veio a ressurreição dos mortos. A morte é onde nós estávamos. Estávamos mortos para Deus. Mortos em nossos delitos e pecados. Deixamos os pecados, mas infelizmente tem muitos que ainda estão mortos para Deus, porque não receberam dessa ressurreição, das implicações dessa ressurreição. Temos que pensar nisso. E vou dizer aos irmãos, o tempo se abrevia, aonde nós não podemos ficar oscilando entre dois pensamentos. Precisamos entender isso aqui. Eu estava lá morto no pecado, morto para Deus. Agora eu estou, o pecado não me domina, mas também não estou vivo para Deus. Estamos acostumados a ir e vir, a fazer isso, a fazer aquilo. Nosso coração tem que desejar. Aleluia. Nosso coração tem que ascender para o reino dele, pois para isso ele ressuscitou. Isso aconteceu com todos os servos do Senhor, que a Bíblia relata.
a mesma implicação precisa acontecer em nós hoje. Mas é algo que não acontece muito. Parece que às vezes que as pessoas são movidas a beliscões. Alguém tem que catucar. Ninguém precisa catucar aqueles que foram vivificados pela morte de Cristo. Receberam de Cristo. Eles são de Cristo. A esperança é Cristo. A honra e o louvor é Cristo. Anseiam por Cristo. Querem vê-lo face a face, querem caminhar com Ele, querem saber mais a respeito dEle. Acreditam nele. É essa reflexão que temos que ter. Nós fazemos todo mês, pelo menos aqui, as igrejas variam, não importa. Mas toda vez que nós celebramos a ceia é uma lembrança da morte e ressurreição de Cristo, justamente para que nós possamos pensar. Cristo morreu para que eu pudesse viver a vida dele. E eu termino com uma breve reflexão sobre a vida dele. Jesus, que os evangelhos nos relatam, era um homem de oração. Jesus, a todo tempo, buscava a face do Pai. Jesus, a todo momento, se reunia para ensinar. Com 12 anos no templo, ele diz: por que é que me procuráveis vós? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios de meu Pai? Jesus, mais velho em seu ministério, o pessoal descansa, e como posso descansar? O meu Pai trabalha e eu também trabalho. Jesus, em sua vida, ele subia, ficava sós com Deus, porque sabia e entendia que precisava buscar a face de Deus. Aleluia. Glórias. Em todo momento, Jesus ansiava em estar com o Pai. Essa é a vida que nós temos que viver. Nossa dinâmica é difícil. Eu sei que é. Temos que trabalhar horas e horas, 2/3 de nossa vida, ou 1/3 de nossa vida e um pouco mais é ocupado com o nosso trabalho. É uma realidade praticamente de todos nós. Poucos têm hoje condição de ter seu tempo livre. A grande maioria é a labuta do dia a dia. Sim. Mas nós não podemos deixar isso nos esgotar. Nós temos que ter sede de Deus. Cumprir o que temos que cumprir, mas não vacilar no que tange ao desejo, porque fomos vivificados. Seremos assim, se essa vida nos inundar. Quero mais de Deus. Quero mais de Deus. Busco mais de Deus. Estou mais em Deus. É isso que a ressurreição implica. Se não estamos vivificados, precisamos rever. Porque a Bíblia vai dizer que somos como pedra viva. Pedra viva é aquele carvão acendido que chama por Deus. Se é de Deus, tem que nos interessar. Hoje poucas coisas de Deus interessam os crentes. Eles estão interessados no seu entretenimento, eles estão interessados nas suas escolhas, eles estão interessados nos seus hobbies. As coisas de Deus é só o que convém. Então, essa ressurreição ainda não está valendo. O cristão, não. Eu toco a minha vida, mas eu tenho que ascender em Deus. Eu cumpro as minhas tarefas, mas eu quero mais de Deus. Assim vive o verdadeiro cristão. Esse é o efeito da ressurreição de Cristo em nós. Os mortos agora vivem. Vivem para Deus por meio de Cristo Jesus.
Louvado seja Deus por sua graça. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que venceu. Nós nos tornamos vencedores quando verdadeiramente somos vivificados por Cristo. Amém? Vamos